Hoje a gente vai falar sobre Levítico capítulo 20. É um capítulo muito tranquilo, é um capítulo muito simples, assim, ele é muito autoexplicativo, né? A gente não vai precisar quebrar a cabeça, não vou precisar fazer referência no Novo Testamento, a gente não precisa ler outros livros para entender. É um capítulo bem simples, tá bom? Então vai ser uma aula bem leve, assim, bem tranquila, tá bom? A gente vai ver hoje no capítulo 20 muita penalidade, né? A gente lembra que desde o capítulo 17 a gente está vendo se falar sobre pecados, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15, a gente já viu, eram impurezas rituais, né? Eram impurezas que não eram pecados, mas revelavam a natureza pecaminosa do ser humano, né? Traziam à tona aquela natureza e todo o pecado cometido antes da aliança. Porém, do capítulo 17 em diante, a gente viu que era pecado, né? Então, tudo que a pessoa fizesse do capítulo 17 em diante que estivesse ali, era pecado e ainda é pecado, né? Porque a natureza de Deus não mudou. Então, o que ele achava abominável antes, ele continua achando abominável. Então, não mudou isso, né? Deus não muda o caráter dele, né? O caráter de Deus é imutável. Então, o que era pecado antes é pecado agora também. Então, do capítulo 17 em diante, a gente está vendo sobre pecados, né? E agora, no capítulo 20, a gente vai ver sobre penas, sobre penalidades, né? Sobre castigo por fazer esse pecado, por cometer esses pecados. A gente lembra que do capítulo 17 em diante, Deus fala, olha, quem cometer esses pecados tá pecando contra mim e não vai ter mais sacrifício para oferecer, porque ele vai ter que carregar seu próprio pecado. Então não adianta matar um animal aqui para tentar cobrir o pecado dele. Ele vai ter que carregar o pecado sobre ele. Então era isso que significava, né? A gente lembra que havia a possibilidade de você matar animais para fazer expiação pelos seus pecados. O que era expiação? A gente viu que expiação significa encobrir, né? Esconder. Então, eles matavam animais para esconder o pecado deles, né? Só que o que acontece do capítulo 17 em diante? Deus fala, não adianta matar nenhum animal, porque não vai esconder seu pecado. Seu pecado vai ser sobre a sua cabeça. Então, do capítulo 17 em diante, são coisas, né, que não cabiam nenhum outro sacrifício, nenhum tipo de sacrifício. Então, realmente, a pessoa tinha que carregar o seu pecado em si. Ela não podia entregar o pecado dela para um animal ser morto por ela. Então, ela tinha que carregar o pecado dela e aquilo acarretaria a separação dela com Deus. Então, ela era eliminada do povo escolhido, do povo santo, e ela era expulsa. Ela saía de lá, né? Então, é isso que acontece. Só que existem alguns pecados, né, que não só a pessoa era expulsa, a pessoa não tinha só uma expulsão física do arraial, mas ela tinha uma consequência de morte. Então, essa pessoa sofria um apedrejamento, essa pessoa sofria algum determinado tipo de morte ali. E a gente vai falar sobre isso no capítulo 20 agora. A gente vai ver mortes por apedrejamento, né? E são coisas definidas por Deus. Deus falou, não, esse determinado pecado, né? Essa determinada desobediência, esse determinado pecado vai acarretar um apedrejamento público, né? Vai todo mundo lá publicamente ver e apedrejar essa pessoa tem que morrer apedrejada. E a gente vai falar sobre isso agora no capítulo 20. Antes da gente começar a falar sobre essas punições, né? Porque Deus vai dar essas punições. Deus vai falar que determinados pecados a pessoa vai ter que morrer realmente. Não é só ser expulsa do arraial, mas é realmente morrer. Então a gente vai ver agora no capítulo 20, né? Na verdade, o desejo de Deus não era que as pessoas morressem. Não é esse o desejo de Deus. Mas o que acontece? Deus mostra qual é a consequência na intenção de que a pessoa não cometa. Então, se isso leva à morte, se eu fizer isso, eu vou ser apedrejada, então eu não vou fazer. Essa era a lógica, né? Essa era a lógica que Deus usou. Então, Deus fala qual era o fim. Deus fala, é isso que vai acontecer. Para que a pessoa fique com receio, com medo que aquilo aconteça e não faça. Esse era o intuito. O intuito de Deus não era matar todo mundo, não era que todo mundo cometesse pecado e viesse a morrer realmente apedrejado. A gente vai ver isso no Novo Testamento, né? O intuito de Deus não era realmente que a pessoa fosse apedrejada, que a pessoa fosse morta, mas sim que a pessoa não fizesse. Então a pessoa pensa, né? A pessoa já sabe, se eu fizer isso, se eu adulterar, se eu trair o meu esposo, né, ou a minha esposa,
eu vou morrer apedrejado. Então eu não vou trair. Pra que eu vou trair se eu não quero morrer? Eu não quero morrer apedrejado, então eu não vou trair. Era esse o intuito. Era para isso que Deus criou essas punições, para que elas não fossem executadas, né? Para que as pessoas tivessem medo realmente e se desviassem desses pecados e não cometessem esses pecados. Era esse o intuito, né? Mas infelizmente não é isso que vai acontecer, a gente vai ver. Tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 20, é um capítulo muito simples, um capítulo bem tranquilinho pra gente estudar, tá bom? Só tinha realmente essa abordagem inicial para explicar que Deus não se alegra em matar ninguém. O intuito de Deus não era matar ninguém, não era que todo mundo se reunisse e apedrejasse, né, aquele que pecou. O interesse de Deus não era humilhar aquele que pecou, fazer com que aquele que pecou fosse julgado por todo mundo, apedrejado ali. Não era esse o interesse de Deus, não era esse o intuito de Deus. O intuito de Deus era realmente que a pessoa não cometesse pecado. A pessoa falar, não, eu vou ficar, todo mundo vai me apedrejar, eu vou morrer dessa forma cruel, né? Então eu não vou fazer. Então era esse o intuito de Deus, da pessoa não fazer, a pessoa ter medo realmente do que vai acontecer com ela e ela não fazer. Falar, não, eu não quero isso pra minha vida, então eu não vou fazer. Era esse. Então Deus revelou a verdade do que ia acontecer para essa pessoa não ir atrás daquilo. Mas infelizmente vai acontecer que as pessoas vão, né? Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 20. Diz assim no versículo 1: Disse mais o Senhor a Moisés, né? Versículo 2: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, vai ser morto. O povo da terra vai apedrejar essa pessoa. Então foi o que eu falei. A gente vai começar a ver agora bastante apedrejamento, né? Bastante mortes. Então Deus vai começar a falar qual a morte que a pessoa tem que receber. Não é uma morte qualquer, tem que ser a morte que Deus está falando. Se Deus está falando que era para a pessoa ser apedrejada, ele vai morrer por apedrejamento. Não era uma morte fácil morrer por apedrejamento. Era uma morte muito temida. Imagina, a pessoa era enterrada para que ela não tivesse chance de fugir, nem se desviar das pedras, né? Ela era enterrada ali, parte dela na terra, para que ela não tivesse chance de fuga, né? Ficava parte do corpo dela para fora e ela ficava sendo apedrejada ali, até a morte, gente. E jogavam várias pedras até que essa pessoa morresse. Era algo que demorava e era algo que não era uma morte que a pessoa ia querer para ela. Era uma morte muito difícil. Então Deus fala, a gente lembra na aula passada a gente falou sobre isso, né? Era muito comum no Egito, né, nessas nações pagãs, né, Babilônia, tudo, eles matarem os filhos deles para oferecerem para Deus Moloque, né? Era um Deus que eles entendiam que se agradava muito de você entregar crianças para ele, né? E as crianças eram queimadas vivas. Você não colocava ali a criança naquele altar dele viva, para queimar viva ali, para ele saborear aquela criança. Tamanho do absurdo, né? Então era isso que acontecia. E aqui Deus está falando, aquele que fizer isso com seu filho vai também ser morto. E vai ser morto pelo apedrejamento, que era uma morte cruel. Então Deus está falando, aquele que tiver coragem de entregar seu filho para Moloque, queimando ele vivo no altar desse demônio, né, vai ser apedrejado também até a morte. Então no versículo 3 Deus continua falando para Moisés orientar o povo, né? Voltar-me-ei contra esse homem, né? Eu vou me voltar contra esse homem que queimou o filho dele para Moloque. E eu vou eliminar essa pessoa do meio do meu povo, né? Do meio do seu povo, falando para Moisés, do meio do meu povo. Porquanto ele deu os filhos dele a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então eu vou me voltar contra ele e eu quero que ele seja morto. Ele não vai ser simplesmente expulso do arraial, não. Uma pessoa que faz isso, ele vai ser apedrejado até a morte, porque ele entregou o filho dele a um demônio, né, a Moloque. Então eu vou me voltar contra ele e eu vou querer a morte dele agora. Aí no versículo 4 continua: se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então, no versículo 5, eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do meu povo, do seu povo Moisés, né, do meu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então Deus está querendo dizer o quê? Se vocês não me obedecerem, eu tô mandando, vocês sabem que aquela pessoa matou o filho dele queimado vivo ali para Moloque, e vocês sabem disso, vocês ficaram com dó e não querem apedrejar essa pessoa, fiquem sabendo que eu vou cobrar.
Eu vou cobrar e vou matar essa pessoa e a família dela. Eu vou matar eles. Vocês podem não praticar a justiça que eu tô mandando vocês praticarem, mas eu vou praticar. Eu tô vendo e eu vou praticar a justiça. Eu vou me vingar dele, né? Eu vou fazer ele pagar. Se vocês não matarem, eu vou matar. Eu vou exercer a justiça e matar essa pessoa. Então aqui ele diz, né? E vou matar todos aqueles que começarem a fazer isso depois dele também. Porque às vezes realmente, né? Vai criar ali, às vezes é uma pessoa muito alta ali na sociedade, né? Muito comunicativa. A sociedade gostava muito dessa pessoa. Era uma pessoa com influência ali, né? Com dinheiro, não sei. A gente pode pensar qualquer coisa ali, né? E eles sabem que essa pessoa fez isso, né? E eles não querem se indispor, né? Porque tem a família dessa pessoa que é rica, que é poderosa, aí não quer se indispor, né? E Deus é que tá falando. Se vocês não fizerem, eu vou fazer. Impune essa pessoa não vai ficar, porque eu vou praticar justiça, né? Então, no versículo 6 continua. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, né? Para se prostituir com eles, eu vou me voltar contra essa pessoa. E eu vou eliminar essa pessoa do meio do meu povo, né? Então, se alguém for escondido lá, né? For lá escondido, a gente vai ver isso mais pra frente com Saul, né? Se alguém for lá escondido, constar aquele que diz falar com os mortos, eu vou eliminar essa pessoa do meu povo. Ainda que ninguém veja, ainda que ele vá na surdina ali escondido e consulte aqueles que dizem falar com os mortos, eu tô vendo. E eu vou eliminar ele, eu vou castigar ele, né? Porque o que ele está fazendo é abominável. Morto não fala, né? Morto não fala, você não consulta morto. Morto dorme, né? Até a data da ressurreição. Então, morto não fala. Então, o que você está consultando ali falando é um demônio. A gente vai ver isso mais pra frente com Saul, né? Então, o que você está falando ali é um demônio, não é um morto. Então, aqui Deus fala, isso é abominável. E se alguém for, ainda que escondido e ninguém veja, eu vou cobrar. Porque eu tô vendo, eu vou eliminar essa pessoa do meu povo, eu vou matar. Aqui Deus fala no sentido realmente de matar. Deus abomina isso, então Deus vai matar essa pessoa. E aqui ele continua, e feiticeiros também, né? Se alguém for procurar escondido, né? Foi na surdina, para ninguém ficar sabendo, né? Ah, eu quero fazer uma amarração, né? Para alguém gostar de mim, eu quero fazer um feitiço, eu quero fazer uma bruxaria, eu quero fazer... Não, eu estou vendo. Eu estou vendo e eu vou cobrar, isso que Deus está dizendo, né? Eu estou vendo. Ainda que você vá lá escondido, à noite, de madrugada, né? Fazer aquele trabalho voodoo, qualquer coisa que seja, né? Eu estou vendo e eu vou te castigar, né? Então, no versículo 7, continua. Portanto, né? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, né? A gente vê muito no livro de Levítico sobre isso. Sejam santos, porque eu sou santo, né? Foi o que eu expliquei na aula de introdução desse livro. O livro de Levítico é um livro sobre santificação, né? Então, Deus cobra muito a santificação. Então, se vocês fizerem esse tipo de coisa, qualquer uma dessas coisas, né? Tiverem parte com um demônio, né? Oferecendo qualquer coisa que seja, quanto mais um filho, né? Com um demônio. E se vocês fizerem qualquer tipo de trabalho, né? Feitiçaria, ou ficar consultando mortos, qualquer coisa que seja, né? Vocês vão perder a santidade de vocês não têm parte comigo. Porque isso daí não tem nada a ver comigo, então vocês vão perder. Então sejam santos, porque eu sou santo, vocês têm que ser santos também. Aí no versículo 8 continua, guardai os meus estatutos e cumpram-os, né? Escutem o que eu tô falando e cumpram o que eu tô falando, porque eu sou Deus que vos santifico, né? Então aqui Deus tá querendo dizer o quê? Ouçam o que eu tô falando e cumpram o que eu tô dizendo, porque eu sei o que eu falo. Eu sou santo, então eu sei o que é que santifica. Então, se eu tô falando que tal coisa não santifica, não santifica. Porque eu sou santo. Então, eu sei o que é santo. E eu sei o que não é santo. Então, me ouçam, né? Isso que Deus está dizendo. Aí, no versículo 9, continua. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, ele deve ser morto. Então, ele não vai ser expulso. Então, um dos mandamentos que a gente viu na aula passada, né? É honrar pai e mãe. Então, a pessoa vai e amaldiçoa o pai e a mãe, né? Se ele não consegue honrar o pai e a mãe que ele vê, quanto mais o pai que está no céu e ele não vê, né? Então, se ele tem coragem de amaldiçoar o pai e a mãe dele, que estão na terra, e ele está vendo tudo que eles fizeram por ele, né? Tá ali, tem aquele amor por você estar vendo todo o trabalho que eles estão tendo contigo, e você tem coragem de amaldiçoar eles,
Então, você merece a morte. Então, Deus é muito claro, né? Deus exige uma honra aqui, né? Que honre pai e mãe. E acho que quando chegar no momento certo, a gente vai falar sobre essa honra de pai e mãe, mas não tem a ver com merecimento, né? Às vezes a gente espera honrar só quem merece, né? Mas a honra não tem a ver com merecimento, né? Então, tem a ver com um preceito. A gente tem que honrar. A gente libera a honra não porque o outro mereça, né? Mas porque é um preceito, é uma coisa que a gente tem que cumprir. Às vezes a gente acha que nosso pai e nossa mãe não merecem nossa honra, que nós o honremos porque eles não foram bom pai, boa mãe, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um cabe a si a sua parte, né? Então honre seu pai e sua mãe e não espere que eles mereçam para que você honre, mas honre primeiro. A didática de Deus, né? O jeito como Deus fala, né? Você consegue mudar uma pessoa por meio de atitude. Então, quando Deus manda a gente amar os nossos inimigos, a gente consegue mudar os nossos inimigos por meio da nossa prática de amor. Então, se nós honrarmos aquele que não merece ser honrado, nós conseguimos mudar aquele que não merecia ser honrado mediante a honra que nós estamos dando para ele. Então, quando a gente honra alguém que não merece ser honrado, mas a gente está praticando ali aquilo, né, um preceito que foi dado, aquela pessoa vai começar a se tornar uma pessoa honrada. Então, é nesse sentido. É a mesma coisa o amor, né? Quando você começa a amar seu inimigo, a palavra de Deus diz isso, ame a todos, inclusive seu inimigo. Quando você começa a amar seu inimigo, você começa a mudar o seu inimigo. Seu inimigo começa a ver uma mudança de atitude em você e isso muda a pessoa. Aí, quando você vê, vocês já estão se amando realmente, vocês já estão ali, né, amigos, né, de verdade, porque houve uma mudança. Então, essa prática, né, leva à mudança. E é isso que Deus ensina a gente, que a gente não faça por merecimento. A gente não ama o nosso inimigo porque ele merece o nosso amor, mas a gente ama para que ele mude e ele mereça. A gente faz primeiro e depois a pessoa merece, porque conforme ele vai recebendo, ele vai sendo mudado. Então, aquele que não merece honra, ao receber a honra, ele vai começar a mudar. E ele vai mudar com você. Então, a gente tem que praticar a honra, mesmo que a pessoa não mereça. Porque ao praticar a honra, você vai mudar aquele que não estava merecendo aquela honra. E ele vai começar a merecer. Você vai ver que vai mudar alguma coisa ali e ele vai começar a merecer aquela honra. Então é isso que Deus está ensinando, Deus está dizendo, né? Para que a gente não espere que o outro mereça, mas que a gente faça. E a nossa atitude reiterada, a nossa prática ali no dia a dia é que vai mudar outra pessoa, né? Não é a gente ficar rabugento, ranzinza e resistente. Isso não muda. A resistência não muda ninguém. Somente o amor muda, né? Então, o amor, a honra. Às vezes a gente trata tão bem que a pessoa fica até sem jeito, né? Nossa, você tá me tratando tão bem que eu tô até sem jeito, né? É isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Para que a gente trate bem até aquele que não merece. Porque ao tratar bem aquele que não merece, ele vai mudar. E quando você vê, você vai falar, nossa, como ele mudou. E foi por causa da sua atitude, de honrar aquele que não merecia ser honrado. Então é disso que se trata aqui. Porque às vezes a pessoa fala, mas minha mãe não merece, meu pai não merece ser honrado, né? Mas honra, amor, não é merecimento, gente. É uma decisão. Você decide fazer aquilo. Não porque o outro mereça, mas porque é uma decisão que vem de você. E você pratica. É uma coisa que você pode praticar sem ter brotado dentro de você. É uma prática que vem conforme uma decisão. Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, aqui diz que se um homem amaldiçoar, né, o pai ou a mãe dele, ele vai ser morto. É algo abominável para Deus, alguém que desonra o pai e a mãe, né? Então, amaldiçoar o pai e a mãe, né? Levantar a mão contra o pai e a mãe, brigar contra o pai e a mãe, ofender o pai e a mãe. Há uma palavra aqui na Bíblia, né? Uma promessa negativa sobre essa pessoa na Bíblia, né? De que os dias dessa pessoa serão curtos. E Deus fala que não vai deixar essa pessoa viver muito tempo, porque ela não merece. Porque ela não sabe honrar, ela não sabe praticar o bem, né? Então ela vai viver pouco tempo na terra, nem a terra vai querer ela por muito tempo. Foi o que a gente estudou, né? A própria terra vomita essa pessoa. Então, aqui diz sobre isso. Então, um homem que amaldiçoa, né? Um homem e uma mulher que amaldiçoa seu pai e sua mãe deve ser morto, né? Porque amaldiçoou o pai ou a mãe e o sangue cairá sobre ele, né? O seu sangue cairá sobre ele. Então, ou seja, o seu sangue cairá sobre ele significa que ele mereceu morrer. O seu sangue cairá sobre ele, ou seja, foi justo. O nível que ele cometeu de pecado foi justo a morte dele. Isso que significa o seu sangue cairá sobre ele. Então é algo tão grave assim, à vista de Deus, aos olhos de Deus,
essa prática que é justo a morte dessa pessoa. Então, não é a morte de um inocente, é isso que está querendo dizer aqui. É a morte de alguém que merecia. A terra já não merecia ter essa pessoa aqui. Essa pessoa realmente merecia ir embora. É isso que diz. Aí no versículo 10, né, continua. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, né? Então, se um homem se deitar com a mulher de outro, não interessa se é parente, se não é parente, o que seja, ela é casada, ela é mulher de outro. Então, se os dois, né, traírem ali, se deitarem, isso merece a morte, né? Esse nível de pecado merece a morte. Deus, ele se preocupa muito com o casamento. Porque o casamento é um símbolo da aliança dele também, que ele fez com o seu povo, né? Então, a aliança é isso, né? Hoje a gente representa por aquele anel no dedo, né? Que chama aliança, né? Mas não existia isso antes, né? É um símbolo que foi criado pelos homens, né? E acabou surgindo esse símbolo da aliança, mas não existia isso. Mas por que recebe esse nome de aliança, né? Porque o casamento é uma aliança entre duas pessoas, né? Então, uma aliança onde duas pessoas, uma tem que ser pela outra, né? E qual é a coisa mais importante na aliança? E Deus mostra isso pela aliança que ele faz com o povo dele. Qual que é o preceito mais importante da aliança? A fidelidade. A gente vê isso nos mandamentos de Deus e na lei de Deus, e nessa aliança aqui que Deus faz com o povo, ele fala várias vezes, para que eles sejam fiéis a Deus e não amem outros deuses. Então, a coisa mais importante, assim, uma das mais importantes é a fidelidade, para não trair o seu esposo. Tanto que é tão importante isso que a gente vai ver na Bíblia, que uma das condições permitidas para a separação, né, para o divórcio, é a traição. Por quê? Porque é uma coisa assim que é abominável, uma pessoa que faz aliança com a outra, conscientemente, né? Uma aliança de sangue, né? Porque é isso que representa, os dois vão virar um só. Isso representa uma aliança de sangue. Então, e você não é fiel a essa pessoa, você não consegue ser fiel a essa pessoa. Você se tornou um só com essa pessoa. Essa pessoa é boa contigo, você é boa com ela, vocês dois se tornaram um só. E você não consegue respeitar essa pessoa e é infiel a essa pessoa, Deus não se agrada disso. E Deus mostra isso claramente, né, nos preceitos da lei dele. Porque Deus fala para não trair ele, né, para não seguir outros deuses, para ser só dele. E é a mesma coisa, que o esposo seja só da esposa e que a esposa seja só do esposo. A infidelidade é abominável para Deus. Era e ainda é, né? Deus não muda o caráter dele. Deus não muda a personalidade dele. Ele é imutável. A gente muda o nosso caráter, né? Isso, aquilo, outro, mas Deus não. Então, o que era abominável para Deus continua sendo. Então, Deus também ainda abomina. Então, aqui Deus estava querendo mostrar qual é o nível de abominação desse tipo de pecado, né? Então é tão abominável para Deus a ponto da pessoa merecer a morte. Então é abominável a ponto do adúltero morrer, sim. Ele merece a morte porque ele foi infiel. Aquele que ele prometeu ser fiel, né? Aquele que ele prometeu fazer tudo por ele. Aquele que ele prometeu se unir e virar um só. E como que agora ele foi atrás de outro, né? Então isso é algo absurdo para Deus. Aí no versículo 11 continua, né? O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai, e ambos vão ser mortos, e o sangue cairá sobre eles, né? Então, se deitou com a madrasta, né? Se deitou com a mãe, se deitou com a madrasta, é abominável isso também. E eles merecem a morte, né? E a morte deles não é uma morte inocente, é uma morte merecida. O sangue vai cair sobre a cabeça deles porque eles merecem. É o castigo que eles merecem pelo nível do pecado que eles cometeram. Aí no versículo, imagina, é a mulher do pai, né? Imagina. É complicado, né? Tá traindo o pai ainda, né? Só um instante, gente. E aqui diz, né? O sangue será sobre eles, né? Então é a pessoa que tem coragem de fazer isso com o pai dela, né? Imagina, se deitar com a mulher do pai, então o sangue vai ser sobre a cabeça dele, ou seja, ele não vai ser inocente não, ele vai merecer aquela morte. Então no versículo 13 continua: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, né, como se o outro homem fosse uma mulher, isso é uma prática de uma coisa abominável para Deus. E os dois vão ser mortos, e o sangue dos dois vai cair sobre a cabeça deles. Então aqui também está falando, né, que Deus abomina esse tipo de atitude, de um homem se deitar com outro homem como se um deles fosse uma mulher. Não, mulher é mulher, homem é homem. E se acontecer isso, se fizer isso, é algo abominável para Deus, é pecado.
Isso está dizendo. E é pecado de que nível, né? Não é no nível de ser expulso da minha aliança e ser lançado lá no mundo, lá no arraial, não. É pecado digno de morte. É isso que está querendo dizer aqui, né? Porque a gente lembra, né, que existem alguns pecados que a gente estudou que eram dignos da pessoa ser expulsa do arraial, né? A pessoa pegava e ia embora do arraial expulsa. Mas existem alguns pecados, assim, que são abomináveis e que a pessoa tinha que ser morta publicamente, para todo mundo ver o que acontece quando comete aquele tipo de pecado. E aqui Deus está falando isso. Então, aqui ele ia ser morto, né? Os dois homens iam ser mortos porque praticaram algo abominável para Deus, né? E o sangue deles não é inocente. Não é inocente, a morte deles foi justa. É isso que Deus está querendo dizer, foi justa. Porque eu não me agrado disso. Aí no versículo 14 continua. Se um homem tomar uma mulher e a sua mãe e a mãe dela, né? Isso é maldade. O homem vai e se casa com a filha e com a mãe, né? Vai e tem relacionamento com a filha e com a mãe. Isso é maldade. Deus fala, isso é muita maldade. Ficar com a filha, casar com a filha e a mãe, ter relações com a filha e com a mãe é maldade. E a ele e a elas vocês devem queimar. Então aqui a gente viu que mudou, né? Já não é apedrejamento, aqui já tá falando sobre queimar, né? Então aqui a morte que eles merecem é queimar. Eles devem ser queimados vivos, para que não haja maldade no meio de vós, para que ninguém venha querer imitar o que eles fizeram. Então eles vão servir de exemplo, para que ninguém mais pratique isso, porque isso é muita maldade. Aí no versículo 15 continua, né? Também, se um homem for se deitar com um animal, né? Ter relações com um animal, né? Isso é uma abominação. Aí diz, deve ser morto, né? E você vai matar o homem e o animal. Vai matar os dois, porque um contaminou o outro ali. Então, os dois merecem morrer. Versículo 16, né? Se uma mulher também for e tiver relação, né, com um animal, ela também deve morrer, né? Então, deve matar tanto a mulher também como o animal. Isso é abominável, né? E a morte deles é merecida, o sangue vai cair sobre eles. Eles mereceram isso, foi o fim que eles mereceram. E no versículo 17, então, fala: se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, mesmo que seja meia irmã, né? Meia irmã, é só filha só irmã de pai, né? Só irmã de mãe, não interessa. Se ele foi tomar a irmã dele, né, e se deitar com ela, tiver relações sexuais com ela, né, e os dois ali conscientes, né, um comum acordo, né, porque fala dela também ver ele, né, então há um comum acordo ali, um quer se deitar com o outro, né, isso é uma torpeza. Aí tá falando, os dois vão ser eliminados na presença de todos do povo. Eles têm que ser eliminados publicamente, todo mundo tem que ver esses dois serem eliminados, porque isso é abominável, isso é um absurdo. Eu não quero que meu povo pratique esse tipo de atitude, porque eu sou santo, meu povo tem que ser santo também, né? Então aqui diz, é abominável isso, porque ele descobriu a nudez do irmão, da irmã e ela do irmão. Então eles vão levar sobre eles a iniquidade deles. Não há o que eles ofereçam para perdoar o pecado deles. Não existe animal nenhum que eles possam matar para cobrir esse pecado. É isso que Deus está querendo dizer. É um pecado que não tem como cobrir, não. É um pecado abominável. Aí no versículo 18 continua. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, né? Aqui é no tempo da menstruação, né? Então, se um homem se deitar com a mulher no tempo da menstruação dela, né, e ele lhe descobrir a nudez, né, não é que ele vá ver, não precisa ver ela nua, mas eles vão ter relações sexuais, isso significa, né? Então, se eles tiverem relações sexuais sabendo que ela estava menstruada, né, e os dois tendo essa consciência, né, eles vão ser eliminados do meio do meu povo, né? Então, os dois também têm que ser mortos ali, né? Porque eles praticaram algo abominável, né? O sangue aqui, ainda hoje né? Claro, mas era o que mantinha esse povo vivo, né? É o que mantinha esse povo em comunicação com Deus, né? Era o sangue daqueles animais, né? Então, como que ia se deitar ali com uma mulher, né? Naquele período também, né? Com aquele sangue, e eles iam ali praticar, né? Relações sexuais no meio daquele sangue saindo. Então, isso era algo abominável para Deus. Então, não podia fazer isso, porque era algo absurdo, né? Talvez no mesmo nível de comer e beber sangue, né? Porque, de certa forma, é como se você tivesse, né? Desprezando o sangue ali, né? Tratando como se fosse qualquer coisa o sangue, né? O mesmo sangue que te dá a vida, né? Então, era algo abominável.
versículo 19, né? Creio eu também que hoje ainda continue, né? Vamos ser sinceros, porque assim, a aliança ainda continua pelo sangue, né? Jesus Cristo continua ainda a aliança dele por nós pelo sangue, né? Então, é algo que Deus abomina, porque de certa forma você para e pensa realmente, na mesma lógica da comida, né? Você despreza o sangue até o ponto de você ir comer, beber o sangue, né? E é a mesma coisa prática de relações sexuais. Você não pode esperar 7 dias, né? Parar aquele período para ter relações sexuais, mas você vai se juntar ali com o sangue do outro, que está purificando o outro, porque o sangue da menstruação de uma mulher é um sangue de purificação. Cientificamente falando é isso, né? Porque o útero se preparou para engravidar, não houve a gravidez, então aquilo que estava preparado para receber um bebê vai embora, aquilo é o sangue. Então o sangue é uma limpeza do útero. Então realmente, né? Aí, creio eu que seja até hoje também, né? Já que a gente está falando, a gente já sabe que do versículo 17 em diante era pecado antes abominável, e o que Deus abominava antes, Deus continua abominando hoje, né? Não tem lógica, Deus não muda o caráter dele, né? Então, se antes aquilo ofendia o caráter dele, como hoje não ofende, né? Então, deve ofender hoje também, né? Da mesma forma. Porque se a gente para pensar que isso pode mudar, então outras coisas aqui também podem mudar, né? Então, fica uma Bíblia muito frouxa, né? Fica uma Bíblia que tudo pode, né? Uma Bíblia muito agradável aos dias de hoje, né? Então, tem que ser verdadeiro, né? Então, se alguns versículos acima ainda é abominável hoje, né? Que a gente acabou de ler, sobre muitas coisas, então, como que isso não? Então, também continua sendo abominável a Deus, né? Então, a gente tem que pensar com essa lógica, né? Porque se a gente libera uma coisa que está dentro do mesmo contexto, aí não tem lógica, né? A gente para pensar, não tem como. Então, agora se deitar com a mãe tá bem, né? Homem com homem tá bom, Deus aceita. Não, então, o que Deus não aceitava antes, ele continua não aceitando hoje, né? O caráter dele é o mesmo. Então, no versículo 19 diz isso: a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, né? Então, não deve se deitar com sua tia, não deve ter relações sexuais com a sua tia, seja por parte de mãe, por parte de mãe, não tem que se deitar com sua tia. Porquanto, né, descobriu a nudez da sua parente, e sobre si levarão a sua iniquidade, né? E se deitarem, os dois vão levar sobre si a iniquidade deles. Não tem sacrifício que eles ofereçam para mim que eu vá perdoar eles. É isso que Deus está dizendo. O pecado deles vai ser com eles. Eles vão morrer pelo pecado deles, porque não tem o que eles sacrificam, não há animal que eles matem que vá pagar esse pecado deles. É isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 20, né? Também, se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos, né? Então aqui fala de novo sobre tia. É a mesma hipótese, a mesma circunstância do capítulo de sexta-feira que a gente estudou, né? Então na sexta-feira a gente falou que foram duas condições de tia, a tia solteira e a tia casada, né? Então no versículo 19 provavelmente é uma tia solteira e não pode, tia solteira ou casada, não é para se deitar com tia. E no versículo 20 diz sobre uma tia casada, né? Então, não deve se deitar com essa tia, mesmo se for solteiro ou mesmo se for casada, não é. E sobre si levarão o pecado de ter se deitado, não adianta oferecer sacrifício nenhum, não há o que paga esse pecado, né? E vão morrer sem filhos, né? Esses dois vão morrer sem filhos aí. O que acontece? Hoje, é claro, gente, às vezes, assim, a pessoa andava no erro, andava no mundo, sabe, e cometeu absurdos, assim, a pessoa até teve relações com animal, sabe, sei lá, vivia num mundo doido e fazia atrocidades. Gente, o sangue de Cristo, quando você recebe a Cristo, o sangue de Cristo é capaz de te liberar disso tudo, seja lá o que for que você fez. Libera você de qualquer coisa que você tenha praticado. O sangue de Cristo te libera. Mas o que acontece aqui nesse tempo? Deus precisava ser muito rígido com esse povo. Porque imagina, esse povo era um povo que estava acostumado a oferecer sacrifícios. Então esse povo era um povo que estava acostumado a pecar, ir lá, matar um animal e ter seu pecado perdoado. Então se Deus falasse que haveria um sacrifício para isso, esse povo ia pecar. Se Deus falasse, se você errou e se deitou com a sua tia, com a mulher do seu pai, né? Era só me trazer, né, um carneiro. Eles iam fazer isso. Eles iam ficar deitando com a mulher do pai, eles iam se deitar com a tia, eles iam cometer o pecado. Porque eles iam saber que haveria um sacrifício depois para fazer, entende? Então,
por isso que Deus fala que não tem sacrifício para quem faça isso aqui. Hoje há um sacrifício pra gente, é claro, em Cristo, mas é um sacrifício uma vez só. Você renasceu em Cristo, acabou. Agora, se você ficar continuando praticando pecados, que outro sacrifício que você vai arrumar? O único sacrifício que teve já foi. Então, a gente tem que ter, a gente vai ver até mais pra frente que o Novo Testamento fala isso, né? A gente tem que ter consciência que a gente tem que renascer em Cristo e mudar nele, né? Uma mudança de atitude ali. Então, aqui não dava para Deus falar isso, gente. Não tinha condições. Imagina, um povo primitivo de 3.000, o povo do tempo da pedra, né? Como dizem, e 3.500 anos atrás. Imagina, né? Então, se Deus falasse, ó, um povo habituado, né, a cometer o tal pecado, oferece um carneiro. Cometeu o tal pecado, oferece 2 rolinhas, né? Então, imagina se Deus falasse aqui, né? Olha, quem se deitar com o animal me traz um carneiro. Ah, quem se deitar com a mulher do pai me traz tal coisa. Eles iam fazer. Ia ter um monte de gente fazendo. Então, para evitar que eles fizessem, né? Deus já fala, não tem sacrifício. Se você fizer, não há sacrifício que pague o que você fez. Então, você vai levar seu pecado sobre a sua cabeça. É por isso que Deus aqui era tão rígido, né? A esse ponto, né? Claro que hoje em Cristo você tem perdão de qualquer pecado que for, gente. A Bíblia é muito clara. Jesus Cristo fala, olha, qualquer pecado que você fizer contra o homem vai ser perdoado. O único pecado que é imperdoável é contra o Espírito Santo. Então, seja lá o que for que você fez, seja lá o que for, qualquer dessas coisas que Deus falava no Antigo Testamento que não tinha sacrifício para perdão, hoje você encontra em Cristo, né? Mas a gente tem que compreender que Deus não podia falar isso aqui. Porque se Deus falasse isso aqui, imagina, esse povo ia cometer as atrocidades, né? Ia cometer absurdos aqui. Então, para evitar que eles cometessem, contando em oferecer sacrifícios e se limpar depois, né? Então, Deus já fala, ó, se vocês fizerem, não tem sacrifício. Vocês vão ter que arcar com o pecado de vocês, porque não tem animal que eu aceite por causa do pecado de vocês. Então, Deus fala isso, tem que ter essa rigidez, né? Senão eles iam fazer. Tá? Mas hoje, é claro, nós temos a liberação, né? A pessoa pode ter andado o mais torta possível na vida, sabe? Pode ter se prostituído, pode ter matado muitas vidas, pode ter tido relação com animais, a gente pode ter feito até o que a gente não consegue imaginar. Mas se ela realmente se encontrar em Cristo, renascer em Cristo, for uma nova criatura em Cristo, ela vai ser perdoada e vai estar tudo certo, entende? Então, assim, hoje em Cristo a gente tem essa liberação de perdão. Hoje há um sacrifício em Cristo, né? Aqui não haveria, né? Aqui era um sangue de animais, então para evitar que esse povo viesse, né, a fazer, contando que ia oferecer animais depois, né? O povo ia ali no ânimo, não, vou deitar, vou cometer um pecadinho, depois eu volto e ofereço um sacrifício, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, Deus diz que não tem. Tá? Mas hoje em Cristo nós temos. Mas nessa época a gente tinha que fazer isso, porque senão esse povo ia pecar contando depois em oferecer sacrifício, né? A gente vê que quem fazia muito isso eram os pagãos. Os pagãos, eles faziam isso, eles cometiam pecados absurdos e depois eles iam lá e ofereciam um sacrifício e falavam, tô limpo, né? Eles praticavam com consciência, eu vou lá pecar um pouquinho, depois eu vou lá oferecer um sacrifício, tá tudo certo, né? E é um absurdo. E aqui Deus tá tentando evitar isso, né? Que aconteça esse tipo de coisa, senão ia acontecer, o povo acostumado a tudo oferece sacrifício, eles iam ali pecar um pouquinho e oferece sacrifício, peca um pouquinho e oferece sacrifício, um pé lá, outro cá, né? E na verdade não existe, né? Ou você está de um lado inteiro ou do outro. Então Deus quer evitar isso aqui, por isso que ele põe esse tipo de coisa. Então, se deitar com a sua tia que é casada ou não casada, né? Casada ou solteira, você vai levar sobre si o seu pecado, né? E ambos vão morrer sem filhos, né? Ambos vão receber uma morte ali, né? Sem filhos, né? Se tiver filhos, né? Aqui a palavra é muito clara, né? Ambos vão morrer sem filhos, né? Então, ela poderia ser nova, né? Aqui no caso, para morrer sem filhos. Mas agora a gente pensa, né? E se já tivesse filho, né? Pode ser o caso, né? Às vezes se deitou com a tia que já tinha filho, né? Então, se fala morrer sem filhos aqui, né? Então, não sei, fica aberto, assim, pra gente pensar o que podia fazer com esse filho que ela já tinha, né? Mas aqui pode ser realmente uma tia nova, né? Que não tinha filhos, né? Fica aberto, eu não vou fazer nenhuma sugestão, né? Mas fica aberto que os dois deveriam morrer sem ter filhos, né? Ou filhos dessa relação absurda entre eles, né? Aí no versículo 21, então, continua, né? Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia né?
Não deve se deitar com sua cunhada, né? Isso é imundície, né? É absurdo isso. Você descobriu a nudez do seu irmão e ficarão sem filhos, né? Os dois devem ser mortos antes que tenham filhos, né? E aqui fica a mesma pergunta, gente. Eu não posso responder, eu não sei responder isso. Mas graças a Deus hoje a gente está liberto em Cristo, né? Mas e se já tivesse filhos, né? Não sei, porque aqui fala que não deveriam ter filhos, né? É tão abominável para Deus, é tão absurdo para Deus esse tipo de coisa, que Deus não quer nem que tenha hereditariedade sua na terra. É isso que está querendo dizer aqui, né? Deus abomina até o que vem de você. Então é tão absurdo na terra que Deus não quer nem que saia semente dessa pessoa. Deus não quer nem que o gene dela se prolongue, entende? Então por isso que não pode ter filho. É tão abominável para Deus que Deus não quer nem que o gene dessa pessoa se prolongue, que ela tenha filhos, que ela tenha netos, não quer. Que o gene dela acabe nela. Né? Tão absurdo que acabe nela e não se prolongue. Aí no versículo 22 diz, né? Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, cumpri-os, né? Para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitares nela. Então, Deus fala muito sobre isso aqui, né? A gente leu na aula passada que o que acontece? Deus fala claramente, né? Eu tô mandando vocês para Canaã. Mas, quando você... prestem atenção, né? Não façam isso e isso. Desde o capítulo 17, Deus está falando os absurdos que eles não podem fazer, né? Porque se eles fizerem, eles vão ser vomitados. Então, Deus fala claramente, olha, tenham consciência que vocês estão indo para Canaã, não é porque vocês merecem. A gente vai ver mais pra frente que Deus vai falar isso. Vocês não estão indo para Canaã porque vocês merecem, né? Porque, na verdade, vocês mereciam morrer também. Deus vai dizer isso, né? Mas vocês estão indo por causa da minha misericórdia. Vocês estão indo porque eu tenho amor a mim mesmo. Deus vai falar isso. Não é porque eu tenho amor a vocês, não. Porque vocês mereciam morrer. Mas eu tenho amor a mim mesmo. Então eu vou deixar vocês irem porque eu prometi para Abraão. Então eu vou deixar vocês irem. Mas eu quero que vocês tenham consciência que vocês estão indo para uma terra que eu despejei de lá, né? Que eu expulsei de lá, né? Eu tirei de lá pessoas que cometeram essas coisas que eu tô falando para vocês não cometerem. Então, chegou a tal ponto que a terra não conseguia suportar essas pessoas. A própria terra me pedia para fazer justiça. Então, por isso que eu mandei a justiça e tô mandando matar essas pessoas. Porque a terra já não suporta essas pessoas vivas em cima dela. A terra tá clamando para mim por justiça, para que essas pessoas morram, que essas pessoas estão infectando a terra. É nesse nível que Deus fala, né? Então, Deus fala, toma cuidado, para vocês não virem a cometer as mesmas coisas dos quais esses povos que eu estou expulsando e dando a terra deles para vocês cometeram. Porque eu expulsei eles exatamente por isso. Então, se vocês vierem a cometer essas mesmas coisas, eu vou expulsar vocês também. A terra também vai vomitar vocês, né? Então, é isso que Deus está falando. Tomem cuidado. Então, no versículo 23 continua. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, né? Porque fizeram todas essas coisas. Por isso... peraí só um instante, gente. Voltou. Por isso, né, eu me aborreci deles, né? Então, gente, toma cuidado. Eu tô mandando... A gente vai ver mais pra frente que Deus, até quando eles entrarem em Canaã, Deus vai mandar eles matarem o povo, né? Pra não ter dúvida, né? Porque senão eles iam fazer o quê? Eles iam entrar e iam tomar aquele povo como escravos, né? Era muito comum isso acontecer. Você tomava uma nação, tomava a terra daquele povo e subjugava aquele povo, né? Então, aquele povo virava seus escravos. E eles iam fazer isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, porque se eles fizessem isso, eles iam se perverter, né? Ao invés deles mudarem aquelas pessoas que estavam lá para eles é que iam pro lado da pessoa, né? Em vez deles converterem as pessoas a Deus, eles é que iam pro mundo. Era isso que ia acontecer. Então, na dúvida, para não ter esse tipo de problema, Deus manda matar. Deus vai mandar matar esse povo, né? Para que eles não caiam no costume desse povo. Porque a gente vê que o povo ali de Israel que foi liberto era um povo muito flexível, né? Era um povo muito frágil, né? Era um povo que ia muito rápido, assim, sabe? Pro outro lado, né? Ele se convencia muito fácil do errado. Então, Deus sabia isso, né? Então, aqui Deus já fala, olha, toma cuidado, não fica, né? Fazendo o costume desse povo, né? Você começa fazendo uma coisa e fala, não tem nada não, eu tenho consciência que isso é errado, né? Eu não tô me desviando, né? Eu tô sabendo o que eu tô fazendo, né? Mas não. Esse povo era um povo muito frágil. Então, Deus fala, não, nem tente, né, seguir esses costumes, porque vocês vão se enganar. Vocês vão achar que estão tendo domínio, mas vocês não estão.
Aí quando vocês perceberem, vocês caíram na mesma armadilha que eles caíram. E vocês vão ser vomitados. E assim como eles me aborreceram, vocês vão me aborrecer também. E eu vou me irar contra vocês. E eu vou abandonar vocês, né? E a gente vai ver que é o que vai acontecer. Eles vão fazer isso, o povo de Israel. Eles vão começar a se misturar com o costume, né? É exatamente isso que Deus fala que vai acontecer. Eles vão se misturar com os costumes ali, né? Eles vão achar que eles dão conta, né? Ah, não, eu conheço bem meu Deus, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, não tem problema eu me misturar com eles, né? Mas o problema é que eles vão acabar se pervertendo, né? Eles vão acabar virando, né? Daquele costume. Então, você fica muito no meio ali de algo, né, que para o pessoal é normal, e aquilo você sabe que não é normal, mas com o passar do tempo, a prática reiterada daquilo, aquilo também começa a ser normal para você. E é isso que Deus está falando aqui. Para esse povo tomar cuidado, ó, toma cuidado, não fica muito no meio desse povo pagão, né, que tem esse costume, porque eles me aborreceram. Eu tô realmente expulsando eles dessa terra e dando a terra deles para vocês, porque eles me aborreceram, eles me iraram. Então toma cuidado para que vocês não venham depois a andar com eles. Depois vocês começam a andar com esse povo, né, achando que vocês têm domínio de alguma coisa, e vocês daqui a pouco vão estar igual a eles, porque vocês não têm domínio de nada. E é exatamente isso que vai acontecer. Eles vão achar que tem domínio, não tem domínio nenhum, e vão estar igual a esse povo. E Deus vai se irar, e a gente vai ver o que vai acontecer lá para frente, né, da Síria e da Babilônia, né, vai acabar pegando cada um reino ali. E a Síria vai sumir, né, ali a gente vai ver só mais para frente os samaritanos, o que restou de Israel, né. Então, é algo triste, e Deus havia falado, toma cuidado, não se mistura, porque começa assim, né, você vai começar achando que é só um costuminho bobo, não sei o que, acabou que você tá igual a eles, né, e eles vão mergulhar nos costumes realmente desse povo. Aí no versículo 24 continua, mas a vós outros vos tenho dito, né, ó, eles eu me aborreci pelo que eles fizeram comigo, né, por eles terem me abandonado, e esses costumes abomináveis deles. Eu tô irritado com esse povo, é isso que Deus tá falando, né. Eu tô irritado com esse povo, mas com relação a vocês, eu tenho dito sobre vocês. Deles eu tenho irritação, deles eu tô irritado e aborrecido. Mas com relação a vocês, Israel, né? Eu tenho dito o que sobre vocês? Eu tenho dito o seguinte, em herança vocês vão possuir a sua terra, vocês vão possuir a terra deles como herança, né? E eu vou dar essa terra para vocês possuírem, né? E é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, né? E eles não merecem essa terra. Então, por isso que eu vou tirar deles e vou dar para vocês, né? E eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então se lembrem, gente, que eu sou o Deus que está dando essa terra para vocês. Eu sou o Deus que estou fazendo separação de vocês dentro de todos os povos. Eu podia dar para outro povo, mas eu estou separando vocês para serem um povo santo. Então se lembrem disso, de manter-se em santidade, né? Em santificação, porque senão eu vou me aborrecer de vocês também e eu vou tirar essa terra de vocês também. E é o que vai acontecer, né? A gente vai ver. Eles vão perder a terra da promessa por causa disso. Eles vão aborrecer a Deus. Aí no versículo 25 diz, né? Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas, né? Então presta atenção. Eu já falei para vocês quais são os animais imundos, quais são os animais limpos. Eu tô explicando para vocês toda a lei. Prestem bem atenção nela, gente, para que vocês não pequem contra mim e que não percam a santidade de vocês, porque eu tô separando vocês para algo especial. As outras nações me aborreceram de tal forma e eu encontrei prazer em vocês por causa de Abraão. Então, se lembrem disso. Eu estou expulsando as outras nações porque elas me aborreceram. Então, não me aborreçam também. Eu estou dando a lei para vocês seguirem essa lei, para vocês entenderem, né? Para vocês conseguirem ser santos. Então, sejam santos porque eu sou santo. É isso que Deus está querendo dizer, né? Então, não se contaminem, não, nem com os costumes desses povos, nem com nada que eu falei que possa contaminar vocês, né, de animal e etc, né, de doença, circunstância. Então tomem atenção ao que eu tô falando. Aí no versículo 26 continua, né, mais uma vez Deus fala, vocês devem me ser santo, porque eu sou santo, né, então vocês devem ser santos porque eu sou santo, e eu separei vocês dos povos para serem meus. Então tenham isso em consciência, vocês foram privilegiados.
Eu podia dar essas terras para qualquer pessoa. Já tem um povo habitando lá. Mas eu me aborreci deles e eu decidi dar para vocês. Então tenham em consciência assim o que eu tô fazendo por vocês, né? E entendam que eu sou santo e vocês têm que ser santos também. Andem em santidade. Aí no versículo 27 continua, né? O homem ou mulher, né, que sejam necromantes, agora ele muda do nada pro assunto de novo, né? O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, né? Serão apedrejados e o sangue deles vai cair sobre eles, né? Aqui não está falando só sobre consultar, né? Nos versículos anteriores a gente viu aquele que consultar, né? Aquele que for lá e consultar, aquele que se diz falar com os mortos, aquele que se diz fazer feitiço, né? Fazer bruxaria. Então, aquele que for lá consultar pedindo um trabalho, né? É pecado, você não pode consultar. E aqui tá falando sobre o que se diz, né? Então, aquele que diz falar com os mortos, né? Esse tá cometendo pecado, porque ele não tá falando com morto nenhum, não, ele tá falando com demônio, né? Então, esse que se diz falar com mortos, né? E esse que se diz feiticeiro, né? Esse que diz conseguir fazer coisas, né? Conseguir amarrar pessoas, conseguir fazer algumas coisas, voodoo, sei lá o que, né? Esses que se dizem fazer isso, né? Esses serão mortos, né? Porque é abominável, isso é abominação para mim, né? Isso que Deus está dizendo. Esses feiticeiros, né? A gente vai ver mais para frente, né? Foi o que a gente viu até no livro de Êxodo, né? Quando a gente estudou o livro de Êxodo e o livro de Jó, a gente falou sobre isso. Existe o sobrenatural de Deus e existe o sobrenatural do maligno. Existe o milagre de Deus e existe o milagre do maligno. Satanás também faz milagre e os demônios dele também fazem milagre. Então, né, a gente tem que ter cuidado. No livro de Jó a gente viu isso, né? Em Êxodo mesmo a gente viu isso, né? E aqui Deus fala isso. Esses feiticeiros aqui, né, que estão fazendo essas coisas, né, eles têm que ser mortos, né? Por quê? Porque eles estão fazendo pelo maligno. Eles não estão fazendo o sobrenatural de Deus, né? Uma coisa é um profeta, né, que vai orar a Deus, né, e faz... A chuva vem, né? Desce fogo do céu, a gente vai ver, né? Coisas lindas que vão acontecer. Mas uma coisa é um profeta orar a Deus e falar com Deus, né? Outra coisa são esses feiticeiros, né? E a gente tinha falado também que há uma diferença, né? Entre o sobrenatural de Deus e o sobrenatural do maligno, né? A gente falou isso no livro de Êxodo, né? Quando Moisés foi lá falar com o povo, os anciãos, né? Que Deus passou 3 milagres para Moisés mostrar para o povo, né? E Deus fala o quê? Fala, ó, mostra o primeiro, que é lá o da vara, né? Mostra o primeiro. Se eles não acreditarem, mostra o segundo milagre. Se eles não acreditarem no segundo, mostra o terceiro milagre, né? Mas só se eles não acreditarem. Então a gente ainda falou, Deus, ele não desperdiça milagre. Todo milagre de Deus tem um propósito. Deus não vai mandar um milagre só para dizer que ele é poderoso. Deus não é vaidoso, né? Agora Satanás é. Satanás, ele joga poder, demonstra poder só para dizer que ele é poderoso. Por exemplo, fazer levitar uma pessoa. Qual a utilidade que isso vai ter no reino de Deus, no reino dos céus? Nenhuma. Então isso é uma obra do maligno, porque isso é só uma demonstração de poder. Então, Satanás, ele não desperdiça. Deus não desperdiça milagres. Deus só envia milagre com um propósito. Se há um propósito de expansão do reino dele, ele envia milagre. A gente vai ver isso na Bíblia, né? Vão ter vários milagres acontecendo por meio de profetas, né? Mas há um propósito naquilo. Agora, Satanás não. Satanás e seus demônios, né? Eles usam milagres também. Tem milagres também, a gente vai ver, né? Vindos do maligno. Mas não tem propósito nenhum. Não tem propósito. E o propósito é só vaidade, né? É só vaidade realmente dos demônios, de Satanás, é só vaidade. Então a gente tem que ter consciência disso. E por isso que Deus fala aqui, né? Essas pessoas que se dizem falar com mortos, né? Então elas devem ser mortas. E essas pessoas também que se dizem feiticeiras, né? Que se dizem ter um poder sobrenatural ali, né? Que não é um sobrenatural de Deus, né? Devem ser mortas também. Elas vão ser apedrejadas, né? Apedrejadas também não era uma morte fácil, né? Então elas seriam apedrejadas e o sangue delas vai cair sobre a cabeça delas. Então não é uma morte inocente. Elas mereciam isso, né? Elas mereciam morrer dessa forma. Então a gente vai ver mais para frente também sobre esses que falam com mortos, né? Então esses que falam com mortos também não estão falando com gente morta, né? Na Bíblia é muito claro. Quando a pessoa morre, ela descansa. Ela descansa até que haja a ressurreição, né? Até que ela levante e seja julgada, né? Então, ela tá ali dormindo. Então, quem é que tá falando ali no lugar daquele morto? É um demônio.
E você vê que realmente falam coisas assim que tem lógica. Por quê? Porque o demônio sabe, gente. O demônio sabe como que era fisicamente o outro. O demônio sabe até o jeito de falar do outro. O demônio imita até a voz do outro. O demônio sabe, gente. Satanás tem poder, a gente subestima Satanás e o seu reino, porque Satanás tem um reino, né? Tem o reino dele, das potestades, né, de ar lá. Mas a gente subestima, só que ele tem poder, né? Lógico que maior é o que conosco está, né? Maior é Deus. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente em Saul, né? Porque até descreve como que era Samuel, né? Realmente, Satanás sabe como que era. Às vezes você vai, né? As pessoas vão e falam, escreve até a letra da pessoa, né? Você acha que demônio não consegue escrever a letra da pessoa? A gente viu no livro de Jó, Satanás fez cair fogo do céu, gente, como Deus. As pessoas que viram aquilo entendiam claramente que era um julgamento de Deus. Eles assimilavam com o julgamento de Sodoma e Gomorra. Imagina, Satanás fez do mesmo jeito que Deus fez cair ali do céu. E imagina, as pessoas subestimam às vezes Satanás, né? Satanás também tem sobrenatural. Às vezes você tá achando que aquele dom ali é de Deus, não é não. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter discernimento de espírito para saber quem é que tá sendo usado por Deus e quem não tá, né? Porque senão às vezes a gente é desviado ali ouvindo coisa errada, né? Mas amém. Eu até fugi do assunto aqui. Amém. Me deu vontade de falar essas coisas. Amém, amém. Então hoje a aula foi essa, gente. Amém. Aí